Bem-vindos a mais um tutorial T-Buffalo. Hoje vamos falar um pouquinho de padrões candlestick. Nós vamos falar homem enforcado. O homem enforcado é essa figura que vocês veem aqui, né? Ele tem que estar no alto, tem que parecer um martelo, tá? É o oposto do martelo, tá? Só que ele é um padrão baixista e ele tem essa cara aqui. Então, vou mostrar alguns slides para vocês e falar um pouquinho a respeito disso. Bom, tá aqui os slides, eu falei, tem aqui o slide falando um pouquinho do Munir Roma. Eu já falei sobre ele nos slides anteriores, tá? Dêem uma olhada lá. Já mostrei também como que é feito os candlesticks. Agora vamos falar do homem enforcado, tá? O homem enforcado ele deve aparecer no final de uma tendência de alta, como está aqui. O corpo dele não interessa se é preto ou branco, tá? Ele pode ser preenchido ou vazado, tanto faz. O importante é ele ter uma sombra longa, no mínimo 2 vezes maior do que o tamanho do corpo, e uma sombra superior pequena. Tá? Então a sombra inferior tem que ser longa e a sombra inferior eu falei, né? Então a sombra inferior tem que ser longa e a sombra superior tem que ser pequenininha, tá? Aqui a gente tem um exemplo e tem uma anotação aqui pedindo o quê? Para que você espere a confirmação do homem enforcado antes de entrar num trade, tá? Como que seria essa confirmação? O próximo candle, o candle que vem depois do homem enforcado, tem de ser um candle que feche abaixo do corpo do homem enforcado, tá? E caso você entre, aonde você colocaria o seu stop? Acima desse cara aqui, acima do homem enforcado. Por quê? Porque se o preço for para aquela região acima do homem enforcado, isso significa que a sinalização falhou e a alta vai ser retomada, né? Então seria interessante você estar abandonando seu trade. Aí você só tem que lembrar de fazer o que? Fazer a sua relação 3:1, né? Se, no caso desse exemplo aqui, você estaria entrando no final desse candle de baixa, com um stop aqui em cima, para uma projeção, por exemplo, no final desse fundo aqui, né? Quer dizer, está mais do que 3:1, está bem distante aí, é favorável a entrada aí pela relação 3:1. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó, uma sombra um pouco maior, tá? Só que a sombra inferior é bem grande, dá para você aproximar e encarar esse cara aqui como sendo um homem enforcado, sim, tá? Porém, reparem que essa sinalização não fez com que o mercado caísse, tá? Essa sinalização fez o quê? Que a tendência de alta que tinha antes acabasse, tá? Reversão não significa que ele estava subindo, ele vai cair. Reversão pode ser que signifique o quê? Que ele estava subindo e ele vai andar agora de lado, tá? E aí ele pode retomar a tendência que ele tinha antes ou não, tá? Como no caso que aconteceu, parece que ele retomou a tendência anterior de alta. Bom, falar mais uma coisa aqui com vocês. Tirar os slides aqui. Bom, vocês viram como é que funciona o homem enforcado. Agora eu quero mostrar para vocês no intraday, tá? O que acontece no intraday. Se for vamos pensar no martelo, fica um pouco mais fácil. O martelo é a mesma figura, só que ele está no fundo, né? No inverso desse cara aqui, ele aqui está no fundo. No intraday, o que acontece? Ele abre, cai, testa esse fundo algumas vezes, tá? Essa região aqui, e depois volta a subir e fecha próximo da abertura, tá? Ou às vezes até ele chega a subir um pouquinho mais quando ele tem uma sombra em cima. O que está acontecendo aqui? No caso do martelo, por exemplo, ele está formando uma região aqui embaixo de suporte. Tá? No caso do homem enforcado é um pouco o contrário, né? Ele tentou, caiu, voltou e fechou aqui em cima, formando então uma região de suporte. Tá? Quer dizer, o mercado vinha, por exemplo, no martelo caindo, por alguma razão, o pessoal que estava pessimista, né, não conseguiu manter o preço lá embaixo, não conseguiu passar. Igual o caso de um suporte ou de resistência. Tá? No caso do homem enforcado, o contrário, ele estava subindo, tentou passar e não conseguiu. Né?
Por isso que essa figura ela é uma figura de reversão. Ela traduz esse sentimento do mercado. A mesma filosofia que você aplica para suporte e resistência, você aplica no martelo ou homem enforcado. Bom, por hoje é só. Bons trades para vocês.